Olá, meus amigos e minhas amigas, que todas as semanas nos prestigiam com as suas audiências. Estamos dando início a mais um Momento Jurídico, aquele programa de todas as semanas, onde nós procuramos trazer operadores do direito e outros profissionais para conversar conosco sobre temas do momento e sobre assuntos específicos de suas vidas profissionais. Hoje nós estamos trazendo um magistrado federal, doutor em Direito, professor, escritor de várias obras do ambiente jurídico, todas elas com grande repercussão por esse Brasil afora. Estamos trazendo o doutor Rosmar Rodrigues Alencar, meu dileto amigo, um amigo que a magistratura federal me deu, e aqui eu peço permissão para chamar de Rosmar, simplesmente Rosmar, e a gente conversar sobre diversos assuntos. Eu queria, meu caro Rosmar, lhe agradecer a sua presença, você, uma atividade preenchida durante toda a manhã, mas nós marcamos para o final da manhã e você aqueceu e agora você está entre nós. Eu quero lhe agradecer em meu nome, em nome da nossa equipe, em nome da televisão. Então eu queria, Rosmar, deixá-lo no primeiro momento muito à vontade para que você possa lançar uma primeira consideração para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer muito, eu estou vindo pela segunda vez ao programa. Verdade. Eu venho com muita satisfação, felicidade pela amizade que eu tenho pelo Jerônimo e pela importância que o programa representa. Já tem 2 anos nessa labuta. Verdade. E sempre com entrevistas relevantes, né? E eu fico muito feliz em poder contribuir e fazer parte. Isso me deixa muito satisfeito. Vamos começarmos a nossa caminhada aqui nessa prosa, nessa conversa. Você está na cátedra hoje, está em quantas faculdades você está dando aula? Eu leciono na Universidade de Alagoas, Universidade Federal, na UNIT e na CEUNI. A UNIT, né? É o Centro Universitário Tiradentes. Né? Todas elas escolas de grande valor e grande repercussão em nosso estado. A mesma cadeira, sempre a mesma cadeira, na Universidade Federal? Na Universidade Federal, além de processo penal, eu colaboro com a disciplina Filosofia do Direito. Na CEUNI com processo penal e criminologia. E criminologia, né? São disciplinas que a gente procura fazer uma relação. O processo penal com a filosofia possibilita a gente aumentar a percepção, o conhecimento, enquanto a criminologia tem aquela função de ampliar o debate sobre as propostas legislativas e sobre a questão da eficácia social do texto e da dogmática. As três, a meu ver, elas propiciam um campo frutífero para interpretações, reflexões. É uma realização ensinar essas disciplinas. Quando eu estava na academia, eu estudei essa cadeira de criminologia com um professor muito preparado intelectualmente, a quem eu presto uma homenagem, que é o professor Moacir Vaz. Foi ele meu professor de criminologia. E naqueles tempos, eu estou falando da década de 60, a criminologia era uma ciência nova, que ela é de 60, né? O nome é relativamente recente. Existe uma parte histórica que indica a sua existência muito antes, como se ela fosse antiga, mas com essa ideia de criminologia, né? Consciência, imprimindo a ela um cunho racional, é uma disciplina recente. E na cátedra ela é mais recente ainda. Pois é, eu estudei... O incremento da criminologia dizem que se deu mais na década de 90 para cá. 90, eu estudei na década de 70. Até falavam que a criminologia havia nascido como ciência num congresso em Israel, em 1960. Mas me diga uma coisa, você acha, meu caro Rosmar, que a criminologia, eu sei da importância dela, eu tenho a exata consciência da importância da criminologia, mas você acha que ela vem sendo banalizada em face do processo penal ou em face do direito penal? Você acha que a criminologia ela vem sendo lateralizada um pouco? Muita gente estuda criminologia, até aqui no nosso estado de Alagoas, no Brasil, e tem uma grande importância o seu estudo para criticar o discurso oficial de controle do direito penal. Eu vejo a criminologia como um campo do conhecimento que nos auxilia muito relevante para se perceber as insuficiências da área criminal e vejo também como uma disciplina múltipla, né, com várias feições.
das escolas positivistas, as socialistas, e em especial a questão das escolas críticas ou radicais. Então, as escolas sociológicas, escolas críticas e as positivistas. No que toca à crítica, eu tenho refletido um pouco sobre a criminologia crítica ou radical. Ela hoje seria aquela mais importante para colocar ênfase na crítica às instâncias de controle formal do Estado a respeito do crime e da criminalidade em geral. O fato é que, em uma parte, em um setor dessa criminologia, se critica a ideia de se punir mais severamente os crimes com violência ou grave ameaça e, de maneira menos severa, ou seria uma maneira mais branda, os crimes de colarinho branco, os chamados white collar, né? Eu tenho uma percepção crítica a respeito da criminologia crítica sobre esse ponto, porque, a meu ver, nós deveríamos trabalhar com a ideia de punir menos, não só o crime com violência ou grave ameaça, mas o crime com violência ou grave ameaça e também os demais delitos que envolvam crimes de corrupção, etc. Enfim, dentro da perspectiva que nós adotamos, uma perspectiva de garantias, enquanto se punir menos ou da maneira menor possível, dentro de um Estado viável, seria melhor, né? E a nosso ver, os argumentos da criminologia crítica teriam acabado por implementar uma ampliação do punitivismo, embora desejasse não ser punitivista. Certo, né? Entendo. Meu caro Rosmar, na época, ainda, só para a gente sair desse assunto e encerrarmos essa linha de análise, na época em que eu cursei a cadeira de criminologia, havia dentro da criminologia um outro estudo específico, que era a vitimologia. Isso. Nós estudávamos dentro da criminologia o papel da vítima para a gênese do crime. Como é que você vê isso hoje? Ainda tem total validade, ainda não tem? Ainda sustentam essa participação da vítima, inclusive faz parte do discurso oficial. Somente naqueles crimes chamados crimes sexuais. Isso. Faz parte do discurso oficial nós considerarmos o comportamento da vítima para, por exemplo, dosar a pena. O juiz faz isso a partir das disposições do artigo 59. O fato é que, em algum sentido, poderia indicar um certo preconceito, né? A pessoa, por exemplo, que anda com vestes mais decotadas, seria, então, responsável pelo estupro que foi cometido contra ela? Parece que, em algum sentido, o exagero da vitimologia poderia ser um absurdo ou não justificar a prática do delito em relação àquela pessoa. Quanto à questão da vítima em si, para você examinar se ela cometeu um crime, ainda envolvendo para o fato estupro, a questão é que é muito complicado, às vezes, se examinar o depoimento de uma única pessoa, como a vítima, que foi a única participante daquela cena do delito, como suficiente para condenar. Aí hoje mesmo me perguntaram qual o critério que haveria para, com um depoimento só, o juiz firmar a condenação a partir de um único depoimento por crime de estupro. É possível? E nós sabemos que há essa possibilidade. Não é impossível que se condene alguém com base em uma única declaração. Mas os critérios que nós devemos adotar, aí eu me volvo para a dogmática, né? Certo. Trabalho muito com a dogmática, os critérios devem ser os mais rígidos possíveis para não se considerar valioso um depoimento qualquer, um depoimento com inconsistências. Então, critérios como coerência, compatibilidade... Harmonia com os demais elementos que estão ao derredor, né? Não alteração do histórico, indicação de correlação com a denúncia, são critérios que podem nos ajudar a proteger o ser humano que julga dele próprio, né, das falsas percepções. Rosmar, a gente aproveita sempre para citar um fato concreto, um fato da vida. Eu, quando era advogado, eu tive um cliente, eu posso aqui citar o nome, já faleceu, o maestro Oswaldo Lupi. Ele era argentino, mas ele era professor aqui de composição aqui na Universidade Federal. Um indivíduo muito bem preparado. E ele foi aluno na Alemanha de um grande maestro de fama internacional chamado Herbert von Karajan. Já faleceu também. E eu conversava muito com ele naqueles tempos, né? Ele, meu cliente, ia sempre lá no escritório. E ele me disse que uma vez na Alemanha vem a questão da vitimologia.
Ele disse que ele tinha um Fusquinha e que ele parou para comprar cigarro. Como era uma parada rápida, ele parou e se dirigiu ao local onde ia comprar o cigarro. Quando ele voltou, já estava sendo multado por um policial, por um agente do Estado, estava sendo multado. Motivo: você, com a sua conduta displicente, ter deixado a chave, ter deixado a carteira, ter deixado a pasta, tudo, você contribuiu para a confecção de um crime. Ou seja, você, com a sua displicência, você aguçou o interesse do eventual delinquente em cometer um furto ali. Na Alemanha, é isso. Na Alemanha. São as considerações que têm como foco o protagonista do delito, né? O criminoso e a vítima. Essa perspectiva, em certa medida, foi se modificando sem total esquecimento da importância. Você acha que tem validade isso ainda hoje, esse entendimento? Ainda há a possibilidade de contribuir para o desvendamento das causas do crime. A questão de saber a causa do crime é um grande dilema filosófico, né? Porque pode ser o meio, mas nem sempre o meio justifica. Existem pessoas que são bem situadas, viveu em situação de boa educação e cometem delitos, inclusive com violência ou grave ameaça, né? Pode ser a vítima, mas muita gente, praticamente todas as pessoas suportam situações como essa sem cometer o delito, embora com todas as facilidades. A questão de haver uma contribuição do Estado com a seletividade, selecionar algumas pessoas para cometer o delito, também isso depende do ponto de vista que a gente enxergar. E depende até mesmo da formação do magistrado que vai julgar. Também tem essa influência. É muito importante o entendimento dele. Mas, meu caro Valdemar, você vive num meio acadêmico. Você vive num meio altamente edificado no que a gente chama de boas cabeças, grandes inteligências. Está aí suas obras, que nós vamos falar daqui a pouco sobre elas. Você tem viajado muito por esse país? Como é que está a sua vida acadêmica? Em termos de palestra? Tem participado de bancas? Tenho participado de algumas bancas de graduação, de mestrado, e as palestras que me convidam, eu, quando possível, sempre atendo. Isso acaba dando um contato maior, né, com o meio acadêmico. Essas bancas, você passa a conhecer alguns professores, alunos, e também novas ideias. Novas ideias, né? Eu não fico com todas as condições de estar todo o tempo por causa das outras atividades, inclusive acadêmicas, que eu tenho aqui no Estado. Você tem ido ao extremo norte, lá para o Amazonas? Tem andado por ali? É longe para Dedéu aquilo ali. Eu estive lá para atuar como defensor público da União, em Belém, mas no Amazonas ainda não. Certo. Ali é longe, viu? Não que eu não tenha curiosidade de conhecer e goste do que eu fico sabendo a respeito, né? Perfeito. Osmar, eu queria, antes de nós entrarmos nos assuntos das suas obras, eu queria lhe provocar, porque você serve de referência, você é um exemplo a ser observado, você é um exemplo vivo, um exemplo que está no meio de nós, do mais absoluto sucesso em termos de concurso. Ou seja, você galgou todos os chamados os degraus pelo mérito. Então, como nós temos uma assistência muito grande de acadêmicos de direito, de alunos, de profissionais recém-formados, então eu queria lhe provocar. Aliás, naquela outra nossa entrevista, eu tratei desse tema com você, e vou tratar sempre, mas em razão dos nossos telespectadores. Existe alguma fórmula para o indivíduo ter sucesso, ou pelo menos entrar numa competição de concurso com grandes possibilidades de ter sucesso? Existe uma fórmula? Porque você é um exemplo que nunca perdeu o concurso. Então, como é que se faz isso, hein? Eu queria agradecer e dizer que a admiração que eu tenho por você, Jerônimo, é um motivo de muita honra, né? Receber palavras dessa mas estou lhe dizendo, como diziam os humanos, as palavras que eu dirijo a você são palavras abimo cordis. Elas nascem do coração. Obrigado. Não estou fazendo nenhum favor a você. Sei que você é meu amigo e isso torna uma situação parcial e mas não se não fosse imparcial. verdade, eu não diria. Ficaria calado, mas não diria. Mas e aí, como é? Existe fórmula? Eu creio que não existe fórmula. Eu posso dizer algumas coisas que eu segui, que acho que são muito importantes. Talvez uma estrutura, né?
Mas, assim, a fórmula para ser aprovado, eu acho que não há uma fórmula Você fez, inclusive, concurso trabalhando, né? Você já trabalhando. Fiz. Na verdade, eu nunca me afastei do trabalho para cumprir os compromissos de concurso ou mesmo compromissos acadêmicos, né? Eu acho que é possível fazer isso. Aí são 3 coisas que talvez tenham sido decisivas. Uma é a vontade sincera, né? Assim, aquela vontade... Vontade sincera. Eu gosto de gravar isso. Vontade sincera. Vontade de passar. E uma vontade, de ser aprovado. Eu acho que com essa vontade, eu acho que ninguém segura a pessoa, sabe? Esse desejo forte que encaminha a pessoa para frente. Isso realmente eu reconheço que eu tinha muita vontade, né? E foi decisivo. A outra questão é a disciplina. Uma rotina de estudo diário. E cumprir. Cumprir. Não é necessário, eu vejo assim alguns falarem, eu me tranquei 6 meses em casa, parei de me divertir. Isso nunca foi necessário. Eu já ouvi alguém dizer, eu me encarcerei. Nunca foi necessário para mim. Certo. Talvez para outros tenha sido muito importante se encarcerar, né? Mas eu acho que não é necessário se, por exemplo, a pessoa mantiver um ritmo de leitura em torno de 30 páginas diárias, alternando as disciplinas semanalmente. Eu creio que em poucos meses ela vai se sentir preparada para passar já nos primeiros concursos. Talvez ainda não nas vagas, mas vai perceber algum resultado se seguir esse ritmo. Caso estude menos um dia, no outro dia é possível se estudar mais. Então, vontade e disciplina, e a outra, eu acho que é o ponto de ligação entre a disciplina e a vontade, que é o tempo, né? Tem que ter tempo, né? Dimensionamento de tempo. Claro. Veja que é possível a pessoa estudar e trabalhar cumprindo uma jornada até grande, mas todo o tempo que sobrar, a pessoa estiver lendo, isso dá um incremento de potência muito grande. Eu lembro que para onde eu andava, eu estava sempre com um livro na mão. Um informativo, estudando, né? E isso, reunindo o resultado, a gente vai alcançando. Perseverança, uma persistência, mas isso tem a ver com a disciplina e com a vontade, né? Maravilha, Rosmar. Eu lhe digo com toda a franqueza, eu tenho visto por esse Brasil afora como as coisas estão ficando cada dia mais difíceis, viu? As coisas, em vez de estarem mais fáceis, estão mais difíceis. E aqueles que não observarem os bons exemplos, e você é um deles, pode ser que perca o que se chama de trem da história. Mas, Rosmar, eu quero lhe provocar ainda num outro sentido. Eu tenho muita curiosidade sempre em procurar os especialistas para saber, dentro da especialidade, quais são as referências. Você poderia citar, já estou lhe dizendo isso pedindo com todas as vênias, porque eu sei como é o mundo acadêmico. Você poderia citar hoje, por exemplo, quem é o grande penalista do nosso país? O processual penalista... Você pode citar um ou dois? Posso citar alguns nomes. O processual penalista que eu considero assim, o maior nome, mais antigo, e que me ajudou muito na parte de dogmática e conhecedor do processo penal na teoria e prática e responsável pela introdução, muito importante pela introdução dos conceitos assim mais elaborados e estudados da processualística, em um tempo que o processual penalista não tinha uma relação muito próxima com a ciência. O Afrânio Silva Jardim, que é uma pessoa fantástica. Ele é do Espírito Santo, né? Ele é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Ele é promotor de justiça. Promotor de justiça. Procurador de justiça aposentado. Procurador de justiça aposentado. E professor da UERJ, né? Muito bom. Então, você tem uma amizade com ele muito próxima que eu... eu sou amigo de Afrânio. Dele, né? Ele é o grande nome do processo penal. Agora, existem outros nomes que a gente pode referir que são muito importantes também. Geraldo Prado, o Nicolite, o Pierre Souto Maior, o Auri Lopes Júnior, Gustavo Badaró, Eugênio Muita Pacelli. Gente boa, né? Tem uma turma importante. E o meu companheiro, que eu sou suspeito para falar, que escreve comigo, que é o Nestor Távora. Vamos falar sobre ele. E o Fábio Roque também. Vamos falar, está com você aqui no livro. Rosmar, agora, me tira esse desalento. Fiquei desalentado agora. E o nosso Tourinho Filho, que foi o meu grande mestre... ele é importantíssimo. Na época de processo penal. Ele é importantíssimo. Ele tem aquele primeiro volume da teoria. O Tourinho, inclusive, inspirou o Afrânio, né? Né? O Afrânio... Está vivo ainda, Tourinho Filho? Tá. Está vivo, né? Então, assim... Mas ele está bem chegado na idade já, não está?
Eu acho que ele é bem idoso. É idoso, né? Mas são 4 volumes. 4 volumes, é. É um curso clássico, né? Então, assim, eu acho que ele é o mais velho ainda do que o Afrânio, que tá na labuta ainda. Antes dele, que já são falecidos, o Hélio Tornag. Hélio Tornag, Rio de Janeiro. Hélio Tornag, ele comenta, inclusive, processo civil também, né? O Hélio Tornag. Tem também. Naquele da Revista dos Tribunais, o volume 1. Eles teriam começado no processo civil e utilizado daquela parte bem organizada do processo civil para também sistematizar o processo penal. O Hélio Tornag, ele foi... Sabe quem foi o estagiário do Hélio Tornag? Eu vi da boca dele isso. O José Carlos Barbosa Moreira. Foi estagiário do Hélio Tornag. Eu disse, meu Deus do céu, esse homem que é um ícone sagrado, faleceu, né, o ano passado, não foi? Isso. Ele foi estagiário do Tornag. Barbosa Moreira é fantástico também. E no campo penal, quem é o grande nome que você poderia citar? De direito penal, o Luiz Regis Prado é muito importante, né? E temos outros relevantes no Brasil e fora. O Zaffaroni é muito importante, o Ferraioli, muito importante. Mas aí já, né? São estrangeiros, né? Aqui no Brasil, nós temos também vários nomes, né? E alguns assim mais recentes, como o Yuri Carneiro, Aníbal Bruno está superado? O Aníbal Bruno? Você tem o Aníbal Bruno? É um clássico, eu tenho. Clássico, eu tenho. Em 4 volumes, né? O Aníbal Bruno é importante, né? A verdade, essas leituras clássicas de base, até para aqueles que fazem concurso, é interessante separar um tempo para ler também os clássicos e os tratados. Né? Você tem a obra do Bettiol, do Roberto Bettiol? Não. Tem não, Bettiol não tem. É um italiano também muito... Mas tem outros, né? Manzini. É porque nós somos de gerações diferentes, Osmar. Eu sou um pouco mais velho que você. Isso. E por isso eu tive contato com outros doutrinadores. Mas me falando o nome, eu já vou me aprontar para adquirir. Claro. O Bettiol são 4 volumes. Isso. Eu comprei essa obra em São Paulo ainda quando eu estava na advocacia. Uma das coisas assim que eu mais gosto é comprar livro, né? Assim, acho muito bom. Osmar, você como magistrado federal e com todas as credenciais que você tem, eu queria que você fizesse, ainda que em breve síntese, uma análise para os nossos telespectadores sobre o atual momento que nós vemos. Eu ando preocupado. Com essa intervenção agora no Rio de Janeiro, honestamente ando preocupado. Nós teríamos que marcar um outro programa só para discutir essa temática. Problemas. Eu não quero chegar a tanto. Faça uma análise crítica de como é que você está vendo o atual momento em nosso país, inclusive o momento ético, que nós temos hoje a marginalidade, não só a marginalidade rude, como a marginalidade de colarinho branco. Quer dizer, você está meio perplexo, assim, sem entender direito. Você vê, por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui, porque foi coisa recente, você vê fiscais de renda. Fiscal de renda é uma profissão nobilíssima, é uma atividade nobilíssima e bem remunerada. Você vê os caras delinquindo, você vê Zezão lá no Rio de Janeiro matando em via pública. Como é que você vê isso aí? O fenômeno da violência é uma coisa que vai sempre existir, né? Mas essa está agudizada, está fugindo do padrão. Durkheim iria falar que isso é uma anomia, né? Seria aquele estágio acima da normalidade. O fato é que esses problemas, eles são do conhecimento nosso, porque assim está sendo divulgado. E chegado ao nosso conhecimento. A gente poderia não estar ciente dessas questões, sabe? A questão da criminalidade, de colarinho branco e violência grave, o grave ameaça, eu penso que os efeitos eles estão sendo ampliados por conta das conexões que estamos vivendo, né? No caso da mídia, grande mídia e também das redes sociais. Isso aumenta a sensação de que as coisas não estão mais graves do que... Mas os fatos existem, né? Os fatos existem, né? Essa questão de saber que houve um delito ou outro, a gente fica ciente. Aí eu vou chegar onde eu quero colocar o ponto de vista jurídico, né? A questão de estar ciente desses problemas deve exigir um procedimento bem cauteloso para apurar e dar a devida resposta. O fato é que todo esse clima de delito, violência, etc.,
ele tem causado uma espécie de exigência por parte de alguns setores, especialmente da grande mídia, para que se dê a resposta de maneira rápida. Por exemplo, com prisões antes mesmo do início do processo, com prisões, cumprimento de prisão antes do trânsito ser julgado, né? Ou com a ideia assim de ampliar o clima de ódio em relação às pessoas. O fato é que o que a gente chama de delito, que é delito aquilo que o Estado define que é, poderia não ser crime, né? Claro. Bastava o Estado dizer que não iria punir mais aquela conduta. O que a gente chama de delito é algo que é inerente à natureza do ser humano, né? E a grande maioria dos crimes que acontecem, na verdade, não são crimes com violência ou grave ameaça. Dá a impressão que está tudo muito sério, né? Mas nós estamos falando disso no segundo estado da federação, que é o Rio de Janeiro. Eu acho que a coisa se agrava até por aí. No que toca ao Rio de Janeiro, o que eu venho acompanhando, tem se dito que não está havendo mais homicídios do que já houve lá. Parece que a situação agora seria uma situação com menos crítica do que algumas outras situações que aconteceram no passado. A intervenção na segurança. Alguns acham, inclusive, que a intervenção seria algo para deixar tudo como está, né? Então, assim, eu penso, quanto à intervenção, que deveria ser uma medida excepcional. Entendo que as Forças Armadas não têm uma preparação específica para cuidar de segurança pública. Pois é. Eu particularmente, eu tenderia a evitar esse tipo de providência, sabe? Mas agora entrou num beco sem saída. Por que eu digo isso? Porque se o Exército não conseguir, não vou dizer reduzir, que nada a zero, porque não vai reduzir, mas se ele não conseguir êxito, e um êxito sensível, para mim acabou. A questão do êxito é a seguinte, que o êxito é aquele que chega ao nosso conhecimento. Se houver seleção de informação para que nem tudo se chegue ao conhecimento... Com certeza vai haver? Pois aí a gente fica sem ter certeza a respeito de quais os reais resultados daquele tipo de intervenção. Não sei se você concorda comigo. Não, eu acho que você está fazendo a abordagem correta. Mas, Osmar, eu recebi do nosso diretor de estúdio a informação de que nós devemos fazer uma pausa. Certo. Nós temos assunto aqui para 4, 5 horas, eu posso lhe garantir sem medo de errar. Vamos fazer uma pausa rápida e retornamos com essa conversa. Tá, obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E obrigado a você. Meus caríssimos telespectadores, muito obrigado pela assistência e voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando
nessa conversa aqui com o nosso caríssimo doutor Rosmar, magistrado federal, doutor em Direito e professor universitário, essa conversa sobre esse tema tão presente, que é o direito penal, o processo penal, onde ele consegue tratar dessas temáticas ex cátedra, quer dizer, na condição de professor dessas duas cadeiras. Eu queria, meu caro Rosmar, eu estou aqui com suas obras, e eu queria tratar de cada uma delas para conhecimento do nosso público. A primeira delas é você para mim é um clássico, essa temática aqui, e já andei folheando, já andei vendo, inclusive, observando o prefácio do nosso caríssimo George. Isso. Muito bem escrito, muito bem redigido. É um clássico que é efeito vinculante e concretização do direito. Isso é um tema de grande profundidade e momentoso ainda hoje, né? Foi fruto da minha dissertação de mestrado. A origem é dissertação de mestrado? Isso, na UFBA, né? Na Universidade da Bahia. Da Bahia. E a ideia foi abordar filosoficamente, com o auxílio da hermenêutica, a questão da vinculação dos efeitos das decisões, inclusive das súmulas vinculantes. Como é que anda essa temática hoje? Como é que anda a dinâmica dela? A questão está cada vez mais atual. As súmulas vinculantes hoje, ninguém nega porque migra da Constituição, é uma fonte de direito. Claro. E não é fácil a gente fazer emanar fontes de direito, né? E além das súmulas, nós temos algumas decisões, inclusive decisões que são tomadas em processos concretos, que podem operar efeitos gerais. Né? Mas você formaliza aqui análises críticas. Faço. Sobre E eu queria logo trazer a colação para você fazer um comentário para os nossos telespectadores. Eu achei muito interessante o que o nosso George escreveu aqui logo no começo. Ele diz que a importação de institutos estrangeiros, e a súmula vinculante é um desses institutos, é uma das principais marcas do sistema jurídico brasileiro, a importação. A falta de originalidade é agravada pela adaptação defeituosa de modelos importados, e aí acarretando graves consequências para a aplicação do direito. Primeira pergunta que eu te faço, Osmar, nós temos grandes cabeças aqui no mundo jurídico, grandes cabeças, mas não temos originalidade, não? Temos originalidade em algumas coisas, mas o que o George coloca aí, o George Sarmento, é o fato desses institutos serem transplantados para o Brasil, certo, sem alguns cuidados. Por exemplo, a questão da colaboração premiada é um instituto inspirado no direito italiano, mas no Brasil é interessante, que pega algo da Itália, mas algo muito do sistema anglo-saxão, do sistema norte-americano. E isso tem toda uma distinção, porque um juiz ativo no sistema norte-americano é perfeitamente compreensível, porque lá eles são eleitos. Pelo menos aqueles de primeira instância, pelo que consta, a grande maioria é produto de uma eleição. Então, eles produzem o direito, mas produzem dentro da perspectiva de que são escolhidos pela sociedade, pela comunidade. Eles têm essa consciência, né? A gente está criando um juiz ativo, similar ao common law, ao direito comum anglo-saxão, porém, nós não temos juízes eleitos e temos um sistema que é regido pela responsabilidade. O juiz não é responsável, a responsabilidade seria do Estado, porque o juiz deveria cumprir exatamente o texto legal, o texto constitucional. Certo. Se nós temos um juiz que produz direito hoje tal qual no direito anglo-saxão e não segue totalmente os parâmetros do legislativo, a ideia de irresponsabilidade do juiz parece que fica uma peça solta nesse sistema. O the king can do no wrong, né? O juiz não pode errar. Isso no sistema que a prevalência é do texto legislado como o nosso, faz todo sentido. Isso e a coisa julgada. Mas fora de um sistema que o juiz mesmo, ele produz o direito sem a necessidade de respeitar, por exemplo, o Código de Processo Penal, Constituição Federal, como a gente pode aceitar que alguém prenda antecipadamente outro sem respeito, por exemplo, ao artigo 283 do Código e continue um irresponsável como antes, né? Esse é um exemplo, mas
A questão da adoção de precedentes vinculantes é bem diferente do que acontece lá. Você acha que foi mal adaptado aqui para nós? Para nós, a questão é a seguinte, é porque é transplantado de maneira muito simples. Nós buscamos, por analogia, construir algumas formas de solução dentro daqueles casos de dúvida, sem a necessidade de um repertório extenso e cuidadoso como aqueles da Suprema Corte norte-americana, por exemplo. Então, lá é comum até que eles tenham cuidado, se refiram a caso por caso, porque o número de casos na justiça também é um número bem menor. Né? Com certeza, né? Porque também eles resolvem muita coisa extrajudicialmente, inclusive penalmente. A pessoa aceita ser condenada a 20 anos porque, caso seja submetida à justiça, provavelmente vai ser condenada. Mas você entende que o judiciário vive uma crise nessa quadra do tempo? Você acha que vive uma crise? Porque diz assim, olha, ainda com o nosso Jorge Sarmento diz, que nessa obra você aponta uma trilha segura para que se possa, pelo menos, atenuar essa crise porque passa o judiciário. Qual seria esse eu dizia que as formas de solução que nós tínhamos adotado eram formas paliativas. Desde 69, nós buscamos, por imitação com o direito norte-americano, até antes disso, instituir súmulas para resolver conflitos com a promessa de reduzir processos. Essa promessa é antiga, não é nova, e a gente nunca conseguiu cumprir essa promessa. Nunca conseguiu, né? A gente cria mecanismos que, tipo assim, o trânsito está congestionado, vamos fazer fluir um pouco, mas essa forma de solução parece ser muito mais paliativa do que a fonte do problema. Seria um modismo? Pode ser, mas eu me refiro a gente não combater a questão da causa. Por exemplo, se nós temos um rol de promessas fundamentais no artigo 5º da Constituição, o Estado deveria se aparelhar para fazer valer esse rol. Se o Estado não coloca esse rol, artigo 5º, 7º, como uma prioridade em relação a outros setores, nós vamos ficar em déficit com aquele rol de garantias fundamentais, direito à saúde, por exemplo, os direitos e garantias fundamentais penais. Havendo frustração dessa expectativa, que o Executivo, o Legislativo não consegue dar conta por causa da ampliação ou por causa, creio eu, falta de prioridade bem clara e expressa em orçamento, etc., aí tudo resvala no Poder Judiciário. Com o incremento de ações no Poder Judiciário, naturalmente, isso vai gerar um problema de tempo e segurança em decidir. Ou se decide um tempo razoável e se dá uma resposta que todos nós queremos, certo. Ou pode-se, caso atrase, inviabilizar o Judiciário. Caso também se dê celeridade a uma quantidade de processos como a que a gente está tendo hoje, nós poderíamos ter prestação jurisdicional em tempo e talvez uma prestação não tão segura quanto a que a gente gostaria de existir. É um dilema, né? Quem é magistrado porque a pressa essa... conspira em desfavor de uma jurisdição correta, vamos chamar assim, né? É uma angústia, né? Verdade. Para quem... Meu caro Rosmar, aqui é Sérgio Fabres, editor. Qual é a edição que vai essa obra? Essa edição é a edição única. Foi uma tiragem de 2.000 exemplares. E é do Sérgio Fabres, editor, de Porto Alegre. E está sendo vendido esse livro ainda? Tá. Aqui em Maceió nós temos esse livro? Em Maceió, na livraria... Eu estou dizendo que essa obra, para mim, é um clássico. É um clássico. Na nova livraria é encontrado esse exemplar. Ainda é encontrado? É encontrado. E na internet também. É realmente um livro... Qual foi a tiragem, Rosmar? 2.000 exemplares. 2.000. Cujo valor ele vai continuar, né? Porque a abordagem é de filosofia, ampliação de percepção com a semiótica. Você faz, inclusive, um apanhado histórico aqui, né? Você vai lá... É tipo aquela tentativa de justificar os equívocos de nossas opções a partir de experiências passadas. É um método de enfrentamento, né? Muito bom, mas parabéns, eu quero lhe parabenizar por essa obra. Eu a tenho e vou fazer ela logo, que é uma pauta de leitura, objeto de minha meditação. Isso. Mas eu queria tratar com você agora, essa obra aqui, eu sei
que é a obra chamada de top nesse segmento. É a mais vendida no Brasil. Você vai na 13ª edição. Trata-se de Curso de Direito Processual Penal. Isso. Como é que está essa obra? Você folheia ela aqui, você vê logo que ela tem conteúdo, ela tem densidade. Vamos falar um pouco sobre ela, Ana? Vamos, obrigado. Curso de Direito Processual Penal. É você com o Nestor Távora, né? Isso. Eu e o amigo Nestor. Nestor fez mestrado comigo, é professor do LFG. E surgiu a ideia de... Ele é da Bahia? É da Bahia. Da Bahia, né? De escrever o manual e com a pretensão de ser completo e didático. Então, assim, tem mais ou menos aquelas ideias que eu passei de tempo, dimensionamento, disciplina. Creio que o resultado está documentado no curso. Para que... Você vai ter que desdobrar em volumes. Ali já cabia aqui mais um volume, né? 2 volumes. Se fosse querer em 2 volumes, seria possível. A ideia, todavia, é oferecer para o público um exemplar único, com as possibilidades de, em um tempo não excessivo, ter contato com todo o conteúdo. Qual é o público-alvo dessa obra? Ele tem uma pegada... Os concurseiros são? Os concurseiros? São. Eu sou suspeito em dizer, mas o livro atende muito bem às expectativas do pessoal que presta concurso e é muito bem aceito. Provavelmente ele é preferido e eu sou grato aos meus leitores. Fica registrada a minha gratidão, né, pela acolhida do teor do livro. Mas também é um livro, Jerônimo, que ele responde às questões práticas do nosso dia a dia. Tem conteúdo que se aproxima de conteúdo de pós-graduação. Então, é um livro que tem a pretensão de ser completo e atender a um grande auditório que trabalha, estuda com o processo penal e dialoga com ele. O nosso curso está aí há mais de 10 anos e a gente vem tentando deixá-lo cada vez melhor. Essa 13ª edição foi lançada agora, recentemente, né? Agora, de 2013. Aliás, 13ª edição de 2018. Já é agora, de 2018, né? Isso. Meu caro Rosmar, e está sendo vendido aonde esse livro? Esse nós encontramos em todas as livrarias aqui. Né? As que não tiverem é porque ou não chegou ainda ou se inspirou aquela primeira tiragem do livro. Mas ela é facilmente encontrada. Eu digo da importância de uma obra dessa porque uma correlata no processo civil, o juiz consegue dinamizar toda a jurisdição. Existem obras no processo civil nesse padrão aqui, seu. Isso. Algumas obras. E o juiz consegue fazer dinamizar bem a jurisdição sem ter perplexidades. Mas a cada ano a gente traz novidades, né? Pelo menos assim, muito atento ao que foi debatido nos tribunais durante um ano. A gente tem que levar em consideração tudo que os tribunais dizem. Né? As obras hoje elas precisam ter essa interface com o direito que é construído nos tribunais brasileiros. Como é que nasceu a ideia dessa obra, você com o nosso caríssimo Nestor Távora? Como é que nasceu essa ideia? O Nestor é professor já há um bom tempo, eu acho um professor fantástico, o Nestor Távora, e ele tinha o projeto do manual. Nós nos conhecemos e ele conversou comigo sobre esse projeto e decidimos encampar a construção do livro. A primeira edição foi construída em 2007. Né? E aí? Aí foi bem aceita e nós vamos... Teve receptividade? Foi. Alguns anos nós tivemos 2 edições porque a alteração legislativa foi muito grande. Foi no ano de 2008, com a grande reforma de processo penal, e no ano de 2011. Mas me diga, qual a grande dificuldade na confecção de uma obra dessa? O livro, como aborda todos os assuntos, a ideia de mantê-lo atualizado é uma ideia desafiadora. É um grande trabalho. Primeiro, para que não haja incompatibilidade entre os capítulos, né? Então, os capítulos são 19 capítulos do livro. Então, há uma relação próxima de um capítulo com o outro, eles se interpenetram. Então, creio que a coerência e unidade da obra
é o maior dificuldade. E a preocupação de vocês de manter essa harmonia, essa coerência, né? Quando se altera também uma legislação, há uma repercussão em um capítulo ou outro, tudo isso a gente tem que ficar muito atento, né? E a jurisprudência, então, é o ponto-chave, assim, ela traz uma citação da parte doutrinária de jurisprudência e também a jurisprudência mais relevante de cada ano. Osmar, e essa seleção não teve nenhum lançamento formal, né? Não. É um livro que a editora Juspódio, ela faz uma divulgação forte, então ele tem um bom alcance, tem um excelente alcance, eu digo, e a divulgação ela é feita também nas palestras e congressos, lançamentos, mini lançamentos, na verdade, né, junto com outras obras. Porque eu tive no lançamento... Um lançamento exclusivo. Nulidade de processo penal, eu tive lá no lançamento. Né? A teoria da nulidade é nossa obra que foi fruto do doutorado. Aí eu contei com a sua presença e também com a presença dos amigos. Nomes, né? Eu talvez o meu nome ali fosse o mais pálido ali naquela reunião ali, só tinha cabeças coroadas. Eu considero você, com toda sinceridade, um grande juiz, uma envergadura. Mas ali, daquele lançamento que eu fui, você vê que eu fiquei lá no cantinho, falei com você. Mas parabéns, meu amigo. Obrigado, você eleva as nossas letras jurídicas. Muito bom. Quando eu, da minha época de concurso, eu não tinha uma obra dessa. Você vê como são as coisas, né? Uma obra desse peso, ela já é fruto, já é uma coisa mais moderna, né? Porque, como você tem ideia, quando eu fiz concurso, não havia ainda um computador. Tá bem diferente. Da máquina, não havia a internet. E aqui é preciso que haja realmente, é uma obra de peso, de fôlego, essa que é a expressão. Obrigado. Eu lembro da época que eu estudava, os livros também tinham um perfil diferente. Porque né? Os autores eles não faziam tanta menção aos repertórios de jurisprudência. Hoje, que a gente não pode negar, assim, todo livro doutrinário ele tem que contar com essa produção de direito pelos tribunais que efetivamente acontece. Nós falamos no Hélio Tornag e eu uso essa citação às vezes numa sentença, numa decisão interlocutória, às vezes numa sentença, às vezes mesmo num despachozinho singelo, eu gosto muito dessa expressão e eu acredito nisso. O Tornag dizia que a jurisprudência oxigena e dá vida ao direito. Nunca esqueci disso. A jurisprudência oxigena e dá vida ao direito. E é uma verdade, não é? Eu acresceria aí a filosofia também, para pelo menos ampliar os horizontes e a dogmática para você sustentar também os pés em um determinado ponto de apoio. E outra coisa, e você lê o acórdão na íntegra, você lê, ele parece que ele dá um polimento na sua visão do direito. Eu gosto muito de ler o acórdão na íntegra, bons acórdãos, claro. Pelo menos para perceber o caminho da argumentação que o magistrado seguiu, né? Exatamente. Osmar, uma outra obra sua, que essa, eu vou usar uma expressão, você vai me entender. Eu confesso que eu fiquei encantado com essa obra sua. Obrigado. Você, Fábio Roque, Nestor Tauro e Rosmar. Legislação criminal para concursos. Isso. Doutrina, jurisprudência e questões. Primeira coisa que eu queria perguntar, eu vim aqui no índice, e realmente fiquei... Você trata da reação de crimes hediondos. Isso. Eu posso dizer que comenta? Nós comentamos cada uma das legislações. Pois é, genocídio, isso, abuso de autoridade, invasão de terras da União, Estatuto do Índio, prisão temporária, preconceito, crimes contra a ordem tributária, sistema financeiro nacional, juizados especiais, gravidez, interceptação. Você vai aqui, várias leis, né, específicas, você vem aqui e disseca elas, essa que é a expressão. Como é que nasceu a ideia dessa obra, Rosmar? O livro foi identificado como uma lacuna no mercado e no campo jurídico. Quem identificou, Rosmar? Você? Isso é Nestor e Fábio Roque, que atuam bastante, junto com o editor Ricardo Didier. Então, esse livro, primeiro surgiu de uma percepção de uma lacuna, como se não existisse com essa proposta. Certo. Né? Então, assim, realmente a gente procura livros de legislação criminal para ter consulta, para trabalho mesmo, e nós não encontramos, né?
ou encontramos poucas nesse campo. Então, a primeira ideia foi essa. E foi uma grande ideia, porque você consegue enquadrar tudo num volume só, Isso. né? Facilitando a vida daqueles que vão submeter a um concurso. Aqueles que têm, como você disse, a vontade sincera de ser aprovado. Ser aprovado. Então, assim, na minha época de prestava concurso, eu realmente tinha dificuldade de encontrar um livro prático e com um conteúdo forte para responder, enfrentar as questões. Quando nós resolvíamos estudar uma legislação comentada, eu tinha o do Alberto Silva Franco, que é uma outra proposta, é um livro muito maior e que não tinha todas as leis comentadas, algumas leis eram secas. Então, tivemos essa possibilidade de oferecer ao público um livro com conteúdo doutrinário e também com fácil leitura. Mas quanto tempo vocês levaram desde a origem, né? Desde a concepção da ideia até o término da obra, quanto tempo vocês levaram? Hein? Aí nós tivemos 2 anos para organizar, produzir e escrever e também fazer o controle da produção, né? Tipo, checar a escrita. Esse controle, quem é que faz, Osmar? Aí somos nós mesmos. No caso, os autores, eles compartilham a produção um do outro e agregam, complementam, né? Fazem... E você submete a um conselho editorial? No caso, é o conselho editorial da editora. Aí temos um conselho lá, né? Né? Isso. E aí eles têm contato com a obra e aprovam, né? Osmar, como é que está a saída dessa? Você vai na segunda edição já, né? Estamos na segunda edição, está uma acolhida muito boa também. É um livro que tem sido do agrado do leitor, também fica o registro dos meus agradecimentos. Né? Não, mas uma obra, eu confesso a você, Osmar, essa obra sua, ela terá um lugar de destaque lá na minha bibliotecazinha, vai ter um lugar de destaque. Estamos sempre abertos às críticas e sugestões, inclusive é uma das coisas que fomentam o crescimento dos livros que eu escrevo. Né? Quando eu recebo e-mail com indicativo de dúvida, de crítica, isso tem deixado o trabalho da gente cada vez mais preciso e melhor e do agrado. Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, deixem pegar aqui uma temática que vocês abordaram, prisão temporária, por exemplo. Foi feito a 6 mãos, ou o de vocês, ou o Fábio Roque, ou o Nestor Távora? Como é isso aqui? A gente faz por parte um primeiro esboço e os 3 autores, eles trabalham... Certo. Não tem, por exemplo, o texto exclusivo. Né? Não tem, né? Não há. Então, assim, tem dado certo. Eu acho que o texto tem saído cada vez melhor com essa possibilidade, ao invés de só um trabalhar de maneira exclusiva em um único tópico e um único capítulo. Osmar, eu vou fazer uma pergunta e também, se eu parecer indiscreto, você já vai me dando todas as desculpas possíveis. Não, tranquilo. Osmar, e há entre vocês, por exemplo, prisão temporária, há entre vocês uma análise crítica do que um ou outro escreveu? Evidentemente, num plano elevado? Então, assim, os pontos de discordância a gente submete ao debate, né, às discussões. É bem interessante. Então, embora seja uma obra em coautoria, é possível que haja alguma discordância. E isso a gente faz registrar também no corpo do livro, né? Geralmente com o indicativo daquela solução média entre nós 3. Osmar, parabéns, viu? Obrigado, Geraldo. Sucesso. Obrigado. Eu agradeço. Eu estou dizendo isso de forma verdadeira, viu? Isso eleva as letras jurídicas do nosso país e, sobretudo, da nossa Alagoas, porque você é um alagoano, você é um dos nossos. Isso Obrigado. É motivo, isso nos enche de orgulho, essa aqui é a expressão. Osmar, você sabe que o ambiente acadêmico, eu não digo todos, mas o ambiente acadêmico, ele tem muito amor próprio, vamos chamar assim, né? Entre vocês não há isso não, né? O indivíduo tem um pensamento,
Mas naquela análise... Esse tipo de vaidade a gente não tem. Ou seja, maravilha. Se houver um equívoco de ponto de vista, ou mesmo ponto de vista diversos e um ponto de vista melhor, aí realmente o convívio em escrever de maneira conjunta propicia essa modificação. Ou seja, a crítica eu geralmente recebo como algo bom, porque senão a gente não percebe o que está errando ou fazendo de uma maneira que poderia ser melhor. Perfeito. E agora eu te pergunto uma coisa, meu caro Rosmar, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, mas eu te pergunto o seguinte, há uns anos atrás, eu diria quase 2 décadas, eu li uma obra chamada Teixeira de Freitas, o Jurisconsulto do Império. Não sei se você tem essa obra. Uma obra densa não tenho sobre essa. Teixeira de Freitas, que é autor do Esboço. Isso. Tem um livro muito bom sobre hermenêutica, em 2 volumes. E naquela obra se fazia uma crítica dizendo que o ensino jurídico no nosso país, ele continua, guardadas as proporções, o mesmo desde que da criação dos cursos jurídicos em 1827. O que é que você acha? Você acha que o estudo jurídico ele poderia ser melhorado? As tentativas de melhora, elas têm acontecido, sabe? Não é fácil. Se fosse simples ensinar, a gente não estaria perguntando isso agora. É uma das questões centrais. O que alguns sugerem é que o aluno não se torne aquele mero espectador, que haja uma espécie de estímulo para que ele produza também, né? Ou seja, o aluno, ao invés de ser... Desenvolvimento, né? Ao invés de ele ser objeto de análise e de demonstração de conhecimento por uma prova, que haja uma mudança para que ele seja também uma espécie de produtor da aula, não no sentido de dar aula, mas de interagir e participar. Né? Então, isso é uma das preocupações. O modelo, ele tem passado por algumas modificações. Perfeito não é. Assim, a perfeição filosófica não existe, né? A gente pede só a perfeição humana, né? Acho que a abertura do ensino para a participação de mais estudantes, acho que, dentre as vantagens e desvantagens, a gente tem mais vantagens do que desvantagens, porque possibilita um número de estudantes com percepções diferentes, culturas diferentes, eu acho que isso tem ajudado. Meu caro Rosmar, eu quero te agradecer de verdade a sua presença. Você sempre será um convidado muito fraterno aqui ao nosso ambiente aqui da TV Mar, do Momento Jurídico. Quero te agradecer. Você abrir esse espaço nas suas ocupações. Você, quando sair daqui, você já tem atividades. Então, eu quero dizer que nós sempre nos regozijamos com a sua presença. Eu quero registrar a minha alegria de estar ao seu lado e de poder participar de um momento que eu estava ansioso para estar aqui, Jorge. E agradecer a todos que assistiram e que irão assistir nosso programa. E, viu, sempre que você tiver alguma coisa momentosa, alguma coisa nova, você sabe que a nossa amizade sincera e fraterna abre em Sanchas para que você, basta dizer, já não anotou, tenho novidades. Isso é excelente para os nossos telespectadores e para o mundo jurídico da nossa terra. Rosmar, obrigado. Sucesso, seja muito feliz. Prazer. Seja muito feliz. Você também. Meus caros telespectadores, muito obrigado por mais essa audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.